Bom dia a todos. Hoje não temos connosco o Sr. Presidente do Conselho de Administração, o Dr. Firmino encontra-se em representação do Sr. Presidente da Câmara, noutra iniciativa, e como tal, vou ser eu que vou fazer a introdução do nosso pequeno almoço, do nosso convidado. O nosso convidado de hoje é o engenheiro Aguinaldo Azevedo, é diretor-geral da CNR em Portugal. A CNR é uma empresa inovadora que tem mais de 3 mil colaboradores, que tem escritórios em mais de 20 países e que desenvolve serviços, projetos de engenharia e construção em mais de 30 países. O engenheiro Aguinaldo Azevedo é uma pessoa com larga experiência, que hoje vamos ter aqui a oportunidade de ouvir. Tem mais de 30 anos de experiência na coordenação de equipas multidisciplinares. Esteve envolvido em grandes projetos na área dos transportes, concretamente no metro convencional e ligeiro, no caminho de ferro convencional, na alta velocidade. Participou em inúmeros projetos no Reino Unido, no Canadá, em Toronto, na Colômbia, nos Estados Unidos, em Angola, em Espanha, mas concretamente em Valência e em Bilbao, no Porto, em Lisboa e em Vila Real. No metro do Porto, coordenou a equipa técnica de consultores que prestou assessoria à implantação do sistema entre 1994 e 2003. É membro da Ordem dos Engenheiros, secretário-geral e membro da Comissão Executiva do 9º Congresso Nacional de Transportes Ferroviários. Portanto, sem mais demoras, passaria aqui a palavra ao Sr. Engenheiro. Muito obrigado pelo seu contributo. Muito obrigado. Eu, antes de mais, peço desculpa por eu apanhei uma constipação em Londres há 2 meses, não me passa. Isto é que é da velhice já. Mas vou tentar que, se não me ouvirem, eu peço que digam, tentarei falar mais alto. Eu, antes de mais, dizer que para mim é um prazer imenso estar aqui em Braga. Além de mais, a convite do meu velho querido amigo, velho no sentido de que já nos conhecemos há muitos anos, quando éramos jovens. O engenheiro Batista da Costa, conhecemos já há 24 anos, provavelmente mais anos de alguns têm de idade, no metro do Porto. Curiosamente, eu acho que não posso divulgar este segredo, nós tivemos uma relação bastante intensa, ou seja, muito discordante, e algumas violentas que acabaram, algumas delas até num jantar às 11 da noite. E a coisa ficou bem. Eu vou-vos falar um bocadinho do tema que me pediram, a alta velocidade, as estações de alta velocidade e a intermodalidade. Vou tentar não ser muito maçador, eu tentei fazer aqui uma coisa para não... Nós, técnicos, às vezes enredamos em coisas muito técnicas, e equações e métodos, e temos dificuldade em chegar às pessoas. Eu tentei, não sei se consegui, no fim, fazer uma coisa que não fosse muito aborrecida, falar um pouquinho das estações de alta velocidade e intermodalidade. Depois falarei, presentarei alguns casos de sucesso e de insucesso, de implantação destas instalações, e por fim vou falar um pouquinho desta estação de alta velocidade de Braga que estava prevista no estudo português. As obras públicas serviram tradicionalmente como catalisador para o desenvolvimento económico, mas o que é certo é que, em alguns casos, o que se verificou foram salvadores de bens públicos. Ora, a implementação de uma linha de alta velocidade é um projeto com um grande dispêndio de capital, é um mega projeto e, como tal, ele precisa de ser cuidadosamente planeado para que quem investe, o Estado, também dele possa tirar benefício. Uma das estratégias que a alta velocidade
usou para ter alguns benefícios foi precisamente maximizar os benefícios da alta velocidade, centralizando no desenvolvimento das áreas situadas à volta das estações. Os únicos pontos onde, de facto, pode haver desenvolvimento, uma vez que, ao longo da linha, não há hipótese de fazer ter a partir disso. No passado, as cidades foram moldadas pelo transporte ferroviário. A ferrovia não passa para a frente da cidade e as cidades acabaram por ser moldadas. Com o advento da alta velocidade, o que está a verificar é que esta está a criar novas dinâmicas, com novas oportunidades de desafio, que colocam também desafios aos promotores. E com as lições que se foram aprendendo no passado, o que as cidades que são servidas por alta velocidade buscam hoje, com possibilidade de tirar benefícios, é precisamente através da coordenação entre o transporte, o planeamento do uso do solo, sempre numa perspectiva de fortalecer a mobilidade integrada, que promove o crescimento e a qualidade de vida das comunidades. Nós vamos ver mais adiante alguns exemplos, e aqueles exemplos que falharam foram precisamente aqueles que não conseguiram este objetivo. Foi o coordenamento entre o transporte, o planeamento do uso do solo e a intermobilidade. Uma coisa importantíssima. Os políticos, desde muito cedo, reconheceram o potencial desta nova infraestrutura para moldar até o desenho urbano das cidades em que se inseriam. Veremos depois o caso típico. E cada país, eu vou-vos dar exemplos só de alguns, tiveram estratégias próprias para a implantação desta infraestrutura. Implantaram-nos com objetivos diferentes e todos justificáveis para o país em que forem envolvidos. O Japão utilizou a linha de alta velocidade para travar, digamos, o aparecimento de múltiplas cidades de pequena dimensão. O país não é sempre bom, e usou-os para concentrar o desenvolvimento em cidades de média dimensão, e centrar aí os investimentos numa abordagem, provavelmente alguns já ouviram, que é o TOD, o Transit Oriented Development, isto é, o desenvolvimento orientado em função do transporte de massas, ou seja, fazer com que o transporte ele mesmo moldasse o desenvolvimento do país. A França foi dos pioneiros da alta velocidade na Europa, coordenou, ou seja, pensou a rede de alta velocidade para promover o desenvolvimento de antigas áreas industriais. E fez isso, de facto, muito bem, aproveitando daí partido disso, e vamos ver no exemplo que vos apresentarei mais adiante, como bem eles fizeram isso em alguns casos. Também fizeram outros em que não resultou. Na Espanha, a rede foi construída com um objetivo, primeiro que era de ligar todas as capitais de distrito ao país e que, em princípio, todas as cidades de províncias tivessem a menos de 4 horas de Espanha, e fez isso com o objetivo de promover a integração económica do país e também, através disso, conseguir uma certa integração territorial. Foi um problema que a Espanha sempre teve, historicamente,
teve regiões não só com assimetria grande, mas teve também sempre as questões políticas de separatismos, e havia esta ideia de que as linhas de alta tensão também conseguiriam atenuar este fenómeno da separação política que havia. De facto, em alguns casos, isto está a acontecer. Embora, apesar do que eu disse, ou seja, não há uma evidência, clara, nem há uma correlação direta entre a construção de uma alta velocidade e o desenvolvimento económico. Viu-se, aliás, em alguns casos, as perspectivas que foram, que havia inicialmente, mas chegaram na base do lançamento de alguns concursos, para verificar-se, a palavra que vai ser um bocado forte, mas de facto, em alguns casos eram apenas sonhos. Sonhou-se muito alto, pois nada. Mas há outros casos em que aconteceu precisamente o contrário. O caso de sucesso que assentou no planeamento cuidado, tendo em atenção, não ponto de vista integração do transporte, com o uso do solo e com promoção da intermodalidade. Mas é uma estação, eu pulo aqui porque acho que é um exemplo de intermodalidade bem conseguido e foi feito aqui em Portugal. Portanto, aqui de facto, confluem vários modos de transporte e todos bem organizados. A experiência internacional diz que as áreas à volta das estações de alta velocidade que foram desenvolvidas com sucesso atingiram estes objetivos. Ligações intermodais, importantíssimas, através de acessos adequados, facilidade de transferência de sistemas de transporte, que é uma coisa que afeta muitas pessoas, andar a mudar muito. Isto é preciso cuidar muito. As pessoas, quando mudam, gostam de fazer com comodidade. E facilitar ligações não só entre os transportes locais, mas também os regionais e entre modos de transporte. Desenvolvimento do espaço físico, com a criação de novos espaços, requalificação de espaços existentes, nem no momento da estação, com usos que incluem vários usos, residencial, comércio, serviços e atividades culturais. Desenvolvimento económico, os locais bem-sucedidos conseguiram desenvolvimento económico, porque foram geridas com a geração de atividade económica e lucro, muito dele pela existência de economia de escala que se criam pela implantação de várias atividades. E desenvolvimento social também importante. Normalmente, quando os projetos não são aceitos pelas pessoas, as pessoas não se reconhecem, falham. E muitos deles criaram novos centros de interação social, com várias atividades para promover a interação social. Eu agora vou passar para tentar passar a mostrar alguns casos de sucesso e de insucesso e falar um pouquinho sobre eles. Sabe-se de antemão é que as zonas com maiores dificuldades económicas, com economias não tão pujantes, têm sempre um trabalho acrescido para tirar partido destes benefícios. Tem que trabalhar muito mais do que as zonas já com uma dinâmica empresarial grande, pela dinâmica muitas vezes se limitam, digamos, a surfar as atividades que a alta velocidade gera, tirar muito mais partido disso. Eu vou começar primeiro nos casos de
processo, eu estive a pensar se já fiz mal de apresentar as más notícias, mas vou começar por estes. E o primeiro caso é a estação de Lyon de TGV. Houve aqui uma decisão política importante, que foi não usar a estação, digamos, existente, a estação de passageiros, para fazer chegar lá o caminho autobusados. Pelo contrário, foi tomada a decisão de usar esta zona aqui, que era uma antiga, estava-se mal visto, era uma antiga estação de mercadorias, enfim, e o que se fez foi, ao passar aqui a alta velocidade, transformou-se completamente isto. Curioso é que, antes de entrar na alta velocidade, isto acontece muitas vezes, muitas pessoas pensavam que isto iria prejudicar o negócio na região, porque ia expor Lyon a mais competência de Paris. Mas o que sucedeu foi o contrário, que as pessoas da região beneficiaram do facto de poderem fazer negócio mais facilmente com Paris, e houve mesmo algumas empresas de Paris que vieram estabelecer aqui, digamos, unidades regionais dessas mesmas empresas. E, por outro lado, dentro de Lyon, vamos passar já agora, como Gustavo disse, foi Lyon, toda esta área. Desculpa. Toda esta área, tudo isto, por aqui, isto foi a área de desenvolvimento. Foi um processo notável. Para terem a noção, houve empresas que dentro de Lyon se vieram fixar nesta zona. Para terem a noção, 7 anos depois da Aves da Vista, em 1990, esta zona teria 60% dos projetos de investimento da cidade e o espaço de escritórios aumentou 43%. Estima-se que atualmente haja cerca de 5,3 milhões de metros quadrados de espaço e esta zona gerou cerca de 20 mil empregos. Uma coisa notável com isto. Lyon teve aqui uma particularidade interessante e que foi uma das razões para o sucesso. Foram criados mecanismos especiais administrativos que permitiram ao governo regional travar a especulação destes terrenos. As figuras foram criadas para o efeito, permitiu ao Estado, ao governo regional, comprar os terrenos ainda antes da extensão da alta velocidade, a preços determinados, e foram eles que vendiam os terrenos aos Estados. Ou seja, as mais-valias aqui foram arrecadadas pelo Estado. Fizeram em paralelo outro mecanismo, permitiu-lhes ser, ao governo regional, ser o promotor do desenvolvimento. Ou seja, eles foram eles que elaboraram o plano diretor, construíram as infraestruturas e obrigaram os promotores privados a seguir o plano diretor. Colocaram eles também as vezes de transporte. E em troca, davam-lhes, receberam um benefício em termos das licenças e de taxas e dos tempos de obtenção dessas taxas. Foi um modelo que, no princípio, não quebrou aos privados, mas foi um sucesso total. Ou seja, foi o Estado aqui a controlar o desenvolvimento, permitiu-lhes introduzir todas aquelas fatores que vimos antes, intermodalidade, promover a criação de novos espaços sociais, desenvolvimento económico, e tudo isto por uma política concertada e com um instrumento importante. Foram eles os autores do plano diretor e foram nós que o controlaram. Há um outro exemplo, que em Espanha, que é uma cidade, enfim, que está a cerca de 90 km de Paris, que é a cidade.
é uma cidade pequena, que até aos anos 80 era aquilo que os espanhóis chamavam agrocidade. Nós sabíamos um pouco uma cidade rural, vivia muito da agricultura. E a decisão de instalar alta velocidade aqui alterou completamente as perspectivas da cidade. A linha teve um traçado ao longo, aqui periférico. A estação estava deste lado, foi tomada a decisão de abandonar isto. A estação passou para aqui, tomou-se a decisão, havia uma localização para a universidade. A universidade foi mudada para ser colocada perto da estação e aquilo que se temia, também aqui temia-se que, dada a proximidade, que Vila Real viesse a ser um dormitório de Espanha, uma população que, enfim, aproveitaria o custo da habitação mais baixa a 50 minutos de viagem, mas curiosamente isso não aconteceu. Houve sim, houve realmente gente que passou a deslocar-se de Madrid para a Espanha, mas para aí fazer atividade, muita dela também em volta da universidade. E hoje não há só gente que se desloca de Vila Real para a Espanha, há muita gente, para Madrid, há muita gente que vem de Madrid para Vila Real, com o impacto que isso tem no consumo da cidade. Houve alguma especulação aqui imobiliária por terrenos que foram postos à volta, mas foi rapidamente controlada e hoje há aqui um sucesso enorme. Este é um espaço que se libertou para a cidade, um parque, este é um caso de estudo quase em que as populações sentem que isto é o ave deles. Aliás, há uma denominação que eles usam, os avelinos, são as pessoas que usam muito o ave, tanto para ir para Madrid como ir, ou seja, e esta universidade, a Universidade de Vila Real, Cidade Real do Sul, tornou-se uma universidade, um polo universitário regional. Portanto, este é um caso de sucesso, de facto, em Espanha. Vamos ver que não ocorreu tanto bem. Este é um outro caso, Córdoba, uma cidade que não conhece muito simpática. Córdoba que fez foi a linha nova de velocidade, ocupou o canal da linha antiga com uma pequena diferença. Fê-lo enterrando. Vamos a partir daqui e libertou todos estes terrenos aqui para a cidade. E a cidade o que fez foi desenvolveu esta zona com a habitação, centro de congressos e construiu um parque linear aqui, um parque que é da cidade, que as pessoas desfrutam. Ao mesmo tempo, fez aqui nas imediações um grande terminal de autocarros, esta cidade passou de ser um centro regional quase agrícola para ser, neste momento, um centro de serviços regional, já com a tranquilidade de uma área à volta. Agora vamos passar também aos casos de insucesso que houve e já vamos ver também, perceber um pouco porque é que isto é a estação de Norte Picardístico, no norte de França. Tal como outra, eu devo fazer aqui um parênteses para aqui em França, houve estações que foram criadas por pressão das autarquias locais. Planos de expansão, desenvolvimento, achavam que a estação podia ser este um bocado. E havia um monopólio industrial e o que é que acontece isto? Falhou completamente. Falhou para intermodalidade, não há transporte público, praticamente, muitas destas acede só de transporte privado, estão longe das cidades mais próximas
E isto falhou não pelo povo, falhou porque as pessoas não aderiram a esta estação. Isto foi um dos falhantes. Outro, um caso parecido, esta estação está no sul, a estação de Vic-Rosotte, ela foi selecionada para tentar dar acesso a uma área economicamente subdesenvolvida no sul de França. Bom, foi outro caso de insucesso. Longe das povoações, com falta de transporte público, as pessoas praticamente só cedem de táxi, portanto foi um falhanço. Hoje, eu sei que hoje há movimentações das autarquias que tentam, de facto, revitalizar isto, têm projetos próprios, mas o que é certo, os objetivos iniciais não foram atingidos. Espanha também teve uns casos, aliás, há muita controvérsia. Há algumas estações e muitas delas foram criadas também por pressão dos governos autárquicos para terem uma linha de alta velocidade onde se muitas estações. Tecnicamente, cada 60, 100 km podia inventar-se uma estação. Algumas delas foram por questões dos autárquicos. Esta é uma estação que eu até gosto, tem aqui um desenho engraçado, já, em que a cultura parece um pássaro. Tem aqui um grande parque de estacionamento, mas praticamente só se acede aqui de autocarro, esta zona. Eu aqui apanho tenho uma ideia, mais ou menos 69 pessoas por dia, para um investimento de cerca de 8 milhões de euros. Isso é um caso, de facto, de fracasso. Há um outro também, este fica já na linha de Madrid-Levante, e é outro dos casos. Neste momento, mais tem lá uma máquina de venda e um pouco mais. Todos os espaços comerciais que foram projetados não estão ocupados. Eu estive a ler algumas coisas, eu vi algumas queixas de pessoas, até há pessoas que dizem isto está a 20 km de Valência, ou seja, com Braga pode estar aqui do Porto. Das queixas principais é que entre o transporte de automóvel, deixarem o carro lá um dia inteiro a pegar parque não compensa. Então as pessoas vão de automóvel para Valência. Uma estação destas, está aqui, não é caso de utilizar. Bom, estes falhanços, digamos assim, e estes sucessos serviram para muita coisa. Tiraram-se aqui lições aprendidas. Tanto os falhanços como os sucessos acabaram de pôr em evidência os fatores que determinam o êxito ou o insucesso desta coisa. E isto é importante. A França, com isto aprendeu. A França hoje criou na altura, uma empresa que promove o desarmamento imobiliário nestas zonas. Em casos posteriores, eles chegaram, por exemplo, creio que em Valence, em Le Mans, em Nantes, promoveram o investimento imobiliário mesmo antes da infraestrutura ferroviária e fizeram com sucesso. O Adif fez a mesma coisa. Inicialmente, hoje, o Adif em Espanha tem uma empresa que se dedica a promocionar, a planear e a promover o desenvolvimento em volta destas áreas. Uma coisa é certa, os casos em que se conseguiu a integração entre o planeamento do uso do solo com a localização da estação
de alta velocidade resultaram em casos para ser bem sucedidos. Onde isto falhou foram os casos que falharam quase todos por este. Não se fez esta intervenção, mantimento do uso do solo, localização da estação, rede de transportes, etc. Eu agora vou falar um bocadinho aqui da estação de Braga, mas antes vou ler aqui uma citação de uma audição do Parlamento do Reino Unido. Agora tem sido um dos sítios onde eu tenho ido lá por causa da alta velocidade entre Londres e Birmingham. E essa organização, que é a Green Gauge, uma espécie de bitola verde, a bitola é a distância entre os carris do caminho de ferro, e eles dizem isso: a escolha da localização da estação de alta velocidade é fundamental. Deve ser desenvolvida em linha com um plano diretor, aquele que encaixa a linha de alta velocidade na estratégia para a cidade como um todo. E acaba com uma frase que eu retive, que é: o local da estação tem de se adequar à estratégia da cidade. Ao contrário, isso é uma coisa que faz muito importante. Agora passaria aqui a falar um bocadinho, vou dar eu confesso, enfim, não fui das pessoas que estive envolvida diretamente nestes estudos, portanto nem sou até a pessoa mais, mas vou dar um pouco a minha visão do que poderia ser a estação de alta velocidade de Braga. Os estudos que foram feitos na minha Porto Vigo prevêem uma estação de alta velocidade localizada neste sítio, a cerca de 1,5 km aqui da estação, cerca de 2 km da Praça da República. Ou seja, é uma localização de agora, enfim, um pouco periférica, está muito perto do centro, numa zona em que a cidade pode expandir. Eu devo confessar também que não sei, não conheço, enfim, eu tenho informado junto da RAP qual foi o processo todo, embora eu possa especular, não são parecidos, o processo que levou à escolha desta estação, que envolve sempre, digamos, não é uma escolha fácil. Há aqui vários fatores e alguns deles são coisas comuzinhas, como, por exemplo, eu tenho que ter uma reta de cerca de 1,5 km para pôr uma estação. E dependendo se esta linha for, como era pensada na altura, para tráfego misto, ou seja, para transportar passageiros e mercadorias, obriga ainda a uns comprimentos muito maiores, cerca de 700 e tal metros, depois com as agulhas, aquelas coisinhas que fazem assim, podemos chegar aos 2 km. E num terreno como este em Braga pode ser muito complicado encontrar coisas destas. Não é só a questão da planta, dos montes, é que depois isto, a orografia também obriga a túneis. Eu não devo pôr uma estação num túnel, ou obriga a pontes, eu não devo pôr uma estação num ponto. Mas há aqui muitos fatores. Bem, depois há outros: a acessibilidade, a possibilidade de estabelecer uma interface, e para isso é preciso criar acessibilidades, mas que é fundamental. Uma estação, por si só, não funciona. Tem que ter, de facto, acessibilidades, fortes interfaces que promovam intermodalidade entre vários transportes. Uma estação do Oriente tem o metro, tem táxi, tem transportes urbanos locais, tem transportes rodoviários interregionais, tem a de Braga. Eu cheguei a apanhar, eu sou da Santoria da Feira, eu cheguei a apanhar um autocarro, de Braga, Feira, Lisboa. Portanto, de facto, é por isso que pus bem aquela foto. Agora, eu espero que esta localização tenha sido assente no pressuposto que falei há pouco, é que a localização se tenha adequado à estratégia da cidade e não o contrário. É isso que eu espero que tenha sido feito. Eu espero que os parceiros tenham feito isso, é que enquanto digamos,
são chamados a contribuir financeiramente para estes projetos, e são sempre ou como clientes, ou como contribuintes diretos, ou ainda como pessoas que vivem em locais cujo ambiente é afetado por estas infraestruturas, são sempre chamadas de qualquer modo, e eu espero que elas tenham participado, tenham feito chegar, isto é mesmo assim, os anseios, as expectativas, o que é que esperam. Espero, sinceramente, que tenham participado ativamente no processo de localização da sua estação. A estação é das pessoas, as coisas não eu costumava dizer, eu não era um amigo meu, já morreu, infelizmente. Assim, aquelas coisas dos transportes, nós nos perdemos muita coisa, e o metro é um sistema que leva muito isso. As pessoas centram, no caso do metro, em túneis, só se falava na tunadora, a Maria Tripeira, não sei o quê. Depois a outra, mas aquilo não interessa para nada, apenas o metro. Os metros, os sistemas de transporte são construídos para transportar pessoas. As escolas têm segurança, em comunidade e da maneira mais barata possível. Portanto, isso é que é importante. E mais. E é importante que as pessoas adiram a estas coisas, porque se não aderirem, se não tomarem estes transportes como seus, eles normalmente falham. E uma das coisas, que é uma pequena parte, eu peço desculpa, que é uma coisa que eu e o Batista da Costa vivemos muito, foi o metro do Porto, é que um dos grandes eixos do metro do Porto é que as pessoas acham aquele metro um bocadinho seu. É um bocadinho deles também, têm orgulho naquele metro, porque se identificam com ele. Aqui é a mesma coisa. Se as pessoas não se identificarem com isto, estes projetos não falham. Há também outra coisa que eu disse há pouco, não há uma evidência direta do facto da construção de uma estação no local e o desenvolvimento. Mas tendo em conta que a alta velocidade, a estação de Braga pode colocar Braga a 20 minutos do aeroporto, pouco mais de 20 minutos, pode tirar daqui muito partido, de facto. Braga pode tirar um partido enorme. A estação ali pode ajudar a promover o desenvolvimento da área circulante e dos terrenos libertados, se for essa a opção. Em alguns casos, optou-se por, de facto, abandonar a estação antiga e ficar só com uma. Eu aqui não quero entrar em nós. Em Portugal, esta coisa não é tão fácil, porque temos as duas bitolas, a linha de alta velocidade tem uma distância entre carris, esta tem outra, mais larga. E, portanto, isto nem sempre é possível, porque eu, para mudar, passar tudo a outra bitola, tenho que, de repente, mudar os comboios todos. E, em alguns casos, por exemplo, em Espanha, mantiveram-se as duas, embora este ponto de vista da exploração não é mais adequado. Isto pode ter investimento privado, pode potenciar o desenvolvimento de uma atividade como o turismo em Braga. Braga pode, mais, as estações, que nestes casos ajudam a promover uma região e uma cidade, e Braga pode-se promover também, pode usar isto, e pode potenciar, penso, a projeção além do plano universitário. Isto pode ser marketing. Braga também se pode promover com isto. A de alta velocidade pode-lhes permitir isso. Portanto, eu, por fim, e acabar com isto só, o planeamento deve centrar na criação de polos da atividade, mais uma vez, utilizando o planeamento integrado de transportes de uso do solo, investimentos em rede de transporte local e, uma coisa que é muito importante, um projeto urbano da excelência. Estou sempre, por causa da Expo, por exemplo, a questão do plano urbano da excelência.
E creio que também terá que proceder aqui não digo uma revolução, mas tem que proceder uma reação do sistema de transportes, repensar, rever o seu modelo, não é repensar, rever o seu modelo de desenvolvimento para poder aproveitar todo o potencial da alta velocidade. Mais uma vez, termino com uma coisa em que acredito perfeitamente. Estas intervenções devem se atuar para a estratégia da cidade. E não ao contrário. Foram umas imagens que eu coloquei aqui propositadamente para terminar. Braga, de facto, é tudo isto. É a integração entre a história, a vida. Isto é o senhor a tirar foto, a desfrutar da cidade. Então, depois aqui, podia ter posto o Estado, já tinha posto no outro, entre tecnologia de ponta, e Braga pode tirar para tudo isto. Se souber fazer. É tudo, peço desculpa, mandei-me um pouco mais e não vi ninguém a dormir, estou contente.